Oi todos, sou Rahul Mamburi, sou cofundador de FAC Crescendo, que é uma instituição de verificação de fatos na Índia. E agora temos equipes em Sri Lanka, Bangladesh, Afeganistão e Myanmar, Burma. Nossa equipe publica em 14 línguas a verificação de fatos. No Afeganistão e Camboja, nós estamos expandindo nossas operações e é um prazer poder continuar com equipes no lugar e em locais como Afeganistão e Myanmar ou Burma. Na Índia, nós fizemos revisões em 2021, de janeiro a junho de 2021, e nossos achados são desenvolvidos através da análise de fatos durante esse período. Algumas das plataformas de mídia social têm sido as fontes de nossa verificação depois da pandemia e protestos e alguns eventos internacionais em temas locais como o conflito Palestina e Israel e a situação do Talibã no Afeganistão e na Índia. Também temos produzidos 750 verificações de fatos nas 14 línguas e toda a nossa análise de fatos foi feita com base nesse número de 750 verificações de fatos. Temos resultados acadêmicos internacionais e sabemos que muita da informação ou desinformação é circulada no formato de imagem. Fizemos 1.750 verificações de fatos da empresa, 54% foram circuladas como imagens, 29% como vídeos e 17% das verificações foram feitas em artigos. Desses 750 artigos, 59% eram políticos e 20% tinham a ver com desinformação relativa à pandemia. No entanto, também vimos muitas categorias sobrepostas, como postagens políticas vinculadas com desinformação sobre Covid, também relacionados com grupos religiosos e desinformação. 16% tinham a ver com grupos religiosos como alvo e 20% com grupos sociais. Quando falamos de grupos sociais, nós estamos falando principalmente das castas ou dos imigrantes, como, por exemplo, os imigrantes ilegais do Bangladesh, Paquistão ou qualquer outro país na Índia. Então, de 59% das verificações políticas que nós fizemos, que seriam 1.038 verificações políticas, quando nós as analisamos, nossos achados são reclassificados. E vimos que 9% deles foram produzidos para exagerar as conquistas dos governos centrais ou estatais. Vemos, por exemplo, alguns líderes falando sobre trabalhos que fizeram, sobre suas conquistas. No entanto, 91% das postagens que compartilhavam essa desinformação sobre partidos e líderes políticos eram vídeos alterados, fotos, citações mal atribuídas ou rumores que eram espalhados pelos líderes políticos e de partidos. Então, dessas 50 verificações, 16% tinham desinformação que atacava diferentes grupos religiosos. O máximo das postagens, 50%, a maior porcentagem, o maior grupo dessas verificações tinha a ver com ataques contra a religião
maioritária na Índia, mas muitos ataques foram feitos principalmente sobre eventos nacionais e internacionais específicos. Por exemplo, algo acontece no Israel, ou uma bomba é explodida em algum lugar. E vemos o impacto desses eventos na Índia também, a maioria das vezes. E esses eventos têm asseverações religiosas. Então, durante o tempo da pandemia, nosso escopo tem aumentado muito. Esse é o relatório publicado pelo Publicity on Point no website deles em junho, e a verificação de fatos claramente tinha o segundo maior aumento de visitas na página e produção de verificações. Tivemos 940% de aumento de visitas no nosso website e produzimos 446% mais verificações de fatos nos tempos pico. Nossos dados, os resultados dos nossos achados, cobrem 14,6% de remédios caseiros e curas. Depois, as restrições do governo durante a pandemia, ou nos picos de pandemia, também controvérsias que tinham a ver com vírus. E nos programas de vacinas também tinha desinformação sobre vacinas e sua eficácia e vários relatórios de casos sobre a confiança no governo e outras instituições para a gestão da pandemia. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre nossa experiência no Afeganistão, porque atualmente é uma situação que todos estamos vendo no Afeganistão, e depois Myanmar, Burma e Camboja. No Afeganistão, nós começamos nossas operações no mês de fevereiro, e estamos produzindo verificações de fatos diretamente em inglês. No mês de agosto, vimos essas situações no Afeganistão mudando rapidamente e o Talibã tomando conta do país. Durante esse período, no período de intervenção estrangeira, o presidente Ashraf Ghani do Afeganistão e Emir Mossoud e as forças de resistência e Amrullah Saleh e a Aliança do Norte tiveram um pico, mas vimos desafios para poder gerir a equipe no lugar no Afeganistão, mas o grande desafio de proteger a identidade dos nossos verificadores para poder garantir que estivessem a salvo e que pudessem trabalhar sem nenhum impedimento. Outro país que eu gostaria de mencionar é Myanmar. No país, as nossas equipes têm estado relatando faltas de internet no país. Estamos ativos no país a partir do ano passado, mas este foi um ano desafiador também. A maioria das nossas verificações de fatos são feitas em burmanês e inglês, mas devido ao golpe, tem havido muitos bloqueios de internet e outras restrições que tiveram lugar. Esse foi o principal desafio para nós, para poder produzir o nosso trabalho. No entanto, nós conseguimos manter o fluxo de trabalho constante e produzir as verificações de fatos no local. Outro desafio que temos é o acesso a mídias sociais, que é impossível sem utilizar VPNs, e também a verificação de fatos é algo que tem preocupado as autoridades e temos o risco de ter vieses nas fontes, ou vieses propagandísticos nas fontes, porque isso colocaria a situação da empresa de verificação de fatos numa condição constrangedora. E outro país foi Camboja, onde nós produzimos 172 verificações nos últimos meses, e a maioria das que nós fizemos
no país estiveram relacionadas com causas sociais e a pandemia. E também muitas das asseverações sobre a pandemia não foram respondidas ainda por falta de sensibilidade e exposição. Também, diferente dos jornalistas, achamos que os verificadores de fatos também podem ser um alvo e a segurança da nossa equipe é uma prioridade para nós. E podemos dizer, em poucas palavras, como conclusão, que as imagens estão dominando a desinformação. A desinformação política é buscada durante as eleições e a principal, depois a social, está causando ódio, discursos de ódio, preconceitos e desinformação, informação falsa, inventada, criada. A maioria das desinformações religiosas era contra minorias na Índia, principalmente muçulmanos. Também muitos eventos internacionais, como o conflito do Israel e da Palestina, os protestos suecos, Covid e a decepção do professor na França, tem espalhado informação inadequada ou desinformação. Também temos participado em programas de pesquisa com parceiros e criamos campanhas de conscientização sobre Covid-19. Começamos a experimentar com um novo formato em inglês e hindi, que são as principais línguas da Índia, oficiais, e aqui estamos produzindo nosso trabalho em 3 meios. Um são artigos, depois imagens e terceiro vídeos. Estamos fazendo isso porque achamos que as imagens e os vídeos têm um escopo, um alcance muito maior. E também pessoas analfabetas que não sabem ler podem receber informação das imagens. E também temos conseguido manter o nosso trabalho local em lugares com conflitos, como Myanmar e Afeganistão, apesar das circunstâncias. Então, isso somente tem nos dado mais força e nós achamos que ainda haverá mais desafios e com certeza vamos explorar mais oportunidades e começar o nosso trabalho de verificação de fatos em outros países. Mas vamos nos focar principalmente nos países do Sudeste da Ásia. Então, é isso que tem nos mantido ocupados e crescendo, e gostaríamos de ouvir o seu feedback, comentários, perguntas, tudo que quiserem compartilhar ou tudo que possa nos ajudar a poder fazer um trabalho ainda melhor do que nós estamos fazendo até agora. Essas são nossas informações de contato. Por favor, entre em contato conosco e fiquem a salvo e saudáveis. Obrigado. Oi, todos. Eu estou apresentando aqui o meu pano de fundo e eu sou da Vera Files, uma organização de verificação de fatos independente nas Filipinas. Temos uma equipe de verificação de fatos nas mídias sociais e damos treinamento a alunos, jornalistas e organizações da sociedade civil. Para ter um pouco mais de contexto, Vera Files foi fundada em 2008 por 6 mulheres jornalistas que queriam preencher esse vácuo da verificação de fatos nas Filipinas. Começou a iniciativa em 2016 nas eleições presidenciais e se tornou o primeiro grupo das Filipinas em entrar no grupo principal de ICS. Nos tornamos parceiro da Facebook. Em 2016, eu vou falar sobre Pramis Walang Lokohan, ou a promessa de não enganar, de não estar de brincadeira, com o apoio da subvenção da IFCN para o desenvolvimento de verificação de fatos. O objetivo é determinar que todos
podem e devem ser verificadores de fatos. Além de produzir verificações de fatos diariamente, também estamos engajados em empoderar o público em geral com as habilidades e o conhecimento para poder verificar as informações que eles encontram. Nós lançamos um guia para verificar você mesmo em 2018 e recursos que podem durar de meio-dia a 5 semanas, dependendo da organização que solicitar. Durante a pandemia da Covid, que tem nos feito pausar as verificações presenciais, como muitos de vocês, eu também vivi a situação de que realizar treinamentos como uma situação desafiadora pode ser dizer pouco. E nós temos facilitado de outras formas nossos treinamentos e prometemos a nossa promessa de Pramis Walanglo Kohan, ou de não estar de brincadeira, foi nascida nesse momento. É uma expressão coloquial que quer dizer ser honestos e sinceros, e é usada na língua diária dos filipinos e queríamos atingir o maior grupo possível. É fácil de entender. Todos os vídeos foram filmados em filipino, mas também tem legendas em inglês e outras línguas locais grandes, que são cebuano e ilocano, faladas por pelo menos 9 milhões de pessoas no país. Temos 6 episódios no total, cada um dura de 3 a 5 minutos, e decidimos que seriam módulos separados individualmente. O conceito era poder produzir uma série de tutoriais de verificação de fatos que fossem fáceis, entretidos, experienciais e engajadores. Nós achamos que a verdade é o melhor antídoto para a falsidão e damos guias para poder verificar os fatos, bem como técnicas e dicas para fazê-lo corretamente. Somos guiados, ou as pessoas são guiadas por duas apresentadoras, que sou eu e outra colega. Temos já 136.878 impressões e 8.932 engajamentos ou contatos com o público desde o lançamento em outubro de 2020. Também temos tido bom feedback de usuários nas mídias sociais e institutos que descobrem que ter um vídeo sob demanda é muito útil, porque podem voltar a revisar o material muitas vezes quanto necessário. Também soubemos que alguns professores já incluíram a promessa de não estar de brincadeira no seu currículo, e também foi apresentada em 2 comunidades indígenas para enfrentar os problemas da desinformação e da falta de informação. Para dar um exemplo, aqui temos um vídeo teaser. Quando há notícias, surgem informações falsas e distratoras. Nos fogos na Austrália, na erupção do vulcão tal, no fechamento da ABCCBN e principalmente na pandemia Covid-19, a desinformação e materiais que não são adequados para compartilhar nas mídias sociais. Eu sou Celine, eu sou editora da Verafiles e eu sou Marinette, repórter do Verafiles. Começando em outubro e fevereiro, eu vou mostrar para vocês como escrutinizar o conteúdo online através de 6 tutoriais de vídeo. Podem confiar no website do Facebook que você tem na frente? A imagem que você está compartilhando podem ser notícias antigas. Como é que você pode evitar que as contas de mídias sociais sejam hackeadas e rastreadas? Fiquem atentos ao nosso tutorial que será lançado em outubro, dia 15 de outubro. Prometemos não estar de brincadeira. Em cada um desses 6 temas, que são os blocos essenciais da nossa verificação de fatos, nós descobrimos sinais de alerta nas contas de mídias sociais, verificar se dá para conferir ou confirmar o fato, entrar ou procurar sinais de alerta nos websites, usar a busca avançada da Google, usar a busca de imagem reversa e também manter os dados seguros fazendo essa verificação online.
Cada episódio começa com uma anedota como um exemplo popular de desinformação relacionada ou tendências sobre isso. E depois explicamos o conceito e aprofundamos a técnica e as dicas. Devido aos lockdowns nas comunidades, tivemos que fazer a filmagem num estúdio e no nosso escritório. E para o distanciamento social, tivemos que ir revezando o pessoal. Somente filmamos um por dia. Fazíamos tudo no estúdio preparado, o staff, intros, teasers, tudo era feito no mesmo dia. Muitos segmentos foram filmados pela Marinette e por mim nas nossas casas e um grupo trabalhou nas animações. O teaser e o primeiro episódio demoraram um mês e os episódios posteriores demoraram 2 semanas no roteiro e 2 semanas para ilustração e edição de vídeo. Publicamos um vídeo por mês de outubro de 2020 até março de 2021 no YouTube e no Facebook. E publicamos todos juntos no Facebook no Dia Internacional de Verificação de Fatos deste ano. Também são distribuídos gratuitamente pelos parceiros e comunidades da VeraFiles. A nossa promessa de Barolocoham está orientada para principalmente alunos, professores, jornalistas comunitários e sociedade civil e suas organizações. E conseguimos atingi-los apresentando a série em mais de 30 workshops e webinars somente nesse ano. O maior desafio que tivemos com Promise Barolocoham é poder promovê-lo com a audiência nas mídias sociais. A equipe da VeraFiles quer aumentar a nossa audiência e estratégia de engajamento, mas é um prazer apresentar e reportar que temos tido bons resultados nos canais de mídias sociais. Ativamos os nossos canais de YouTube para esse projeto e as séries de tutoriais são os principais vídeos no momento. Atualmente temos mais de 1.300 followers ou assinantes, e o vídeo mais assistido é o dos sinais de alerta nos websites. Quanto a impressões, temos 26.000, mais ou menos, e mais de 4.000 visualizações. E no Facebook, o principal vídeo foi o de sinais de alerta nas mídias sociais e segurança digital. De forma coletiva, os 6 vídeos no Facebook tiveram mais de 400% mais de impressões do que no YouTube. Mas, além dessas métricas, o principal objetivo para nós era que a verificação de fatos fosse um hábito nos filipinos. Não há muitos tutoriais no nosso país, nas línguas locais, que possam ensinar ao público em geral como fazer verificação de fatos. Nós queríamos preencher esse vácuo fazendo essa série. E foi lindo poder ver a reação de muitos usuários das mídias sociais, de jovens até idosos, sobre a promessa de Barolocoham. E isso tem aumentado a verificação de fatos porque com a série se tornou mais acessível. Isso foi um alcance muito maior do que qualquer métrica nas mídias sociais. Somente gostaria de apresentar alguns detalhes sobre essa experiência antes de encerrar minha participação. Temos que poder capacitar e empoderar a audiência para a verificação de fatos. Temos que permitir que eles sejam aliados na luta contra a desinformação. Ensinando as audiências como verificar os fatos, podemos dar as habilidades para avaliar adequadamente a informação por eles mesmos. Isso nos leva a um segundo aprendizado, que é localizar o conteúdo. Isso é principalmente importante quando tentamos atingir as comunidades marginalizadas. A linguagem que usamos nos nossos tutoriais era coloquial das Filipinas, mas também expandimos para incluir 2 línguas locais adicionais. Finalmente, não fique com medo de explorar novos formatos. A expertise da nossa equipe realmente não está nos vídeos. E não tínhamos muita especialização na animação antes disso, mas nós nos dedicamos a isso como um desafio. Achamos que no tema do Barolocoham, um vídeo seria a melhor forma de atingir a nossa audiência, permitindo que absorvessem melhor a informação. Então, ensine aos seus leitores como fazer verificação de fatos, localize para as suas audiências e explore novos formatos. E esperamos que a verificação de fatos possa se tornar um hábito para todos.
Se tiver alguma pergunta sobre esse projeto ou sobre o trabalho da Verifiles, por favor, entre em contato conosco pelo nosso endereço de e-mail ou qualquer canal da mídia social. Muito obrigada e espero que todos estejam gostando desse Dia Mundial da Verificação de Fatos. E curtam e fiquem a salvo. Oi, meu nome é Vernice Tantuco, eu sou escritora e pesquisadora da Grappler e eu vou mostrar para vocês como construir uma comunidade vibrante de verificadores de fatos nas Filipinas. A Rappler tem dado workshops, tem aplicado workshops a jornalistas e alunos por muitos anos. Quando formalizamos nossa iniciativa de verificação de fatos em 2017, esses workshops começaram a incluir a verificação de fatos. A pandemia começou em 2020 e encontramos uma parada. Não podemos continuar com as nossas turnês e, como viram, a pandemia continuou espalhando o vírus por todos os lugares. E queremos ensinar as pessoas a se protegerem da desinformação, principalmente nas mídias sociais. Resolvemos levar os workshops online. Normalmente o que acontece é que vamos a diferentes áreas para os workshops, mas atualmente o que nós começamos a fazer é levar isso ao meio online, à internet, por isso estamos fazendo esse webinar. Em 2020 fizemos o primeiro webinar de verificação de fatos no Zoom. Falamos sobre a situação atual e a nossa metodologia de verificação de fatos. E tivemos uma atividade com os participantes onde nós postávamos informação na mídia social e nos mostravam os vídeos que podiam ser verificados. Essas são algumas amostras dos webinars que fizemos desde então. Começamos com 26 participantes em abril de 2020. Em total, já atingimos mais de 6.000 indivíduos. O maior webinar atingiu 900 participantes. Uma série deles, ou um grande número, participaram de vários. O conteúdo dos webinars normalmente é o mesmo, mas eles gostam de voltar para as perguntas e respostas, que muda tudo. Como nós educamos as pessoas ouvindo os rumores e os fake news que vêm de fontes não confiáveis? Essa é uma das perguntas mais frequentes. Nós geralmente atingimos as pessoas com compaixão e calorosidade e respeito, e nós falamos da equipe em geral e não a pessoa que fez essa asseveração. Nós sempre falamos com a audiência como poder corrigir a sua própria família, amigos ou pessoas da sua comunidade que compartilham informação inadequada. E também gostamos de falar sobre verificação de fatos, sobre temas especiais. O jornalismo é um tema de verificação de fatos, mas agora tem evoluído com as reportagens investigativas e semelhantes. Também temos uma série que promove o conhecimento sobre mídia e informação. A maioria são das Filipinas, outros são de países como a Coreia do Sul, Estados Unidos, Indonésia, Catar, Malásia, Itália, Austrália, Singapura, Camboja, Tailândia, Japão e Espanha. Eles participam dos webinars e compartilham os seus aprendizados nas mídias sociais. Claro que nada disso teria sido possível sem os nossos parceiros. Trabalhamos com 35 organizações até agora que têm sediado esses eventos com suas comunidades. Muitas das perguntas que recebemos sobre como organizar eventos vêm de webinars anteriores. Nossos parceiros são os que mais contribuem com a espalhar a informação dos webinars, porque nossos parceiros promovem os eventos nas suas próprias páginas de mídias sociais e desenvolvem seu próprio material promocional. Nós também mantemos o contato com a comunidade com atualizações por e-mail sobre os eventos e treinamento. Também convidamos os participantes dos webinars a acompanhar ou a participar do grupo de Facebook, que cresceu de 587 membros em 2020 até 3.800 atualmente. O crescimento na Desal também tem aumentado o engajamento no grupo. Vemos as asseverações e o compartilhamento em nossas próprias comunidades. Depois, outros membros vão entrar para ajudar na verificação de fatos nos comentários. Esse tem sido um grupo também que ajuda a confirmar os fatos da imprensa. Temos 5 unidades com base nas nossas sessões especiais e os membros podem aprender em cada uma das visitas. Os participantes dos webinars que têm um treinamento mais prático podem participar também. E ajudamos eles a entender primeiro as nuances de produzir a verificação de fatos. Os voluntários que contribuem com verificação de fatos são os mais ativos nos últimos meses e também nos ajudam a co-sediar os eventos. Também publicamos eventos ou artigos sobre verificação de fatos e continuam contribuindo. E nos ajudam nas campanhas para lutar contra essa informação. Para essas apresentações, pedimos aos
participantes e membros que possam compartilhar as suas opiniões sobre a experiência com verificação de fatos. Oi, eu sou Gibson Romeu, eu sou Josie Jane Moscada, eu sou John David Moncada, eu sou das Filipinas, eu sou Wen Wei Tolendo, de Coelho MCP, eu sou Arnel Ping, eu estudo estudos sociais, e nos últimos anos eu tenho aprendido sobre mídia e alfabetização. Eu sou Gay Miller de Nova York e eu tenho conexões de família e amigos nas Filipinas em toda a minha vida. Eu participei do primeiro webinar de verificação de fatos e foi muito bom. Quando eu pessoalmente encontro postagens sobre a pandemia, eu já posso verificar. Eu vi uma pessoalmente sobre como as cascas de bananas podiam evitar a Covid-19. Eu já tive várias participações em webinars de verificação de fatos e até julho, quando nós concedíamos esse evento em parceria com o PH, a nossa participação foi muito forte, porque o fato de que a desinformação, a informação inadequada nas Filipinas já é rampante, cresce muito. E eu participei com eles, eu sou um membro há muito tempo, e ofereceram um webinar de verificação de fatos. Imediatamente eu quis participar porque é um dos principais objetivos profissionais e pessoais, e eu fiquei impressionado que Rappler estava fazendo esse desafio. O desafio para mim é que, bom, o primeiro que nós encontramos é que precisamos mais olhos no local, porque quando encontramos com informação inadequada ou desinformação, temos alguns olhos que estão mascarando a verdade. E temos que saber como participar e entrar com a ideia de descobrir se algo é falso ou não. Isso ajuda em todos os aspectos da vida, porque assim não acreditamos nas coisas quando nós vemos, e mesmo com amigos e família não espalhamos coisas inadequadas. É bom que podem trazer isso nas aulas, mas também é um tema que não são apresentados nas aulas e que encontramos que são problemas. Então, acho que fazer parte das verificações ou incluir as verificações nas lições é chave, porque não há outras maneiras de monitorar meus alunos no que fazem nas mídias sociais, mas pelo menos posso saber que quando eles entram na internet, eles podem ter as habilidades necessárias para pelo menos verificar as informações ou verificá-las. Então, especialmente com as questões relacionadas à saúde, com as eleições que estão chegando, em vez de compartilhar imediatamente, nós temos que verificar os fatos e ajudar para encontrar as fontes para desmenti-los se necessário. Eu aprendi que não se deve atacar uma pessoa, mas sim desafiar o argumento e provar de que o que eles estão alegando não é correto, não é verdade. Temos que apresentar evidência para provar que o que eles estão alegando é falso e compartilhar a informação correta. É nossa responsabilidade fazê-lo e compartilhar a verdade. A parte mais desafiadora é que quando me dei conta que a verificação de fatos leva tempo. Como eu falei em um dos meus artigos, é como escavar um túnel com uma colher. Também foi um desafiador obter informação confiável para desmentir a informação errada. Eu pude usar essa metodologia em como verificar fatos a operação e como foi há programas que, de uma forma, pudemos formar uma comunidade de verificadores de fatos e pensadores críticos. Nós temos limitações, sem dúvida. Eu creio que é o mesmo princípio de verificar, como numa sala de aula. As aulas
é um código de princípios então, nós temos o conhecimento verdadeiro e, dessa forma, desmentir as mentiras que estão circulando para ajudar o progresso do nosso país, porque essas mentiras são um dos fatores que solapam a democracia. E isso também é a nossa percepção do que está acontecendo em nossas comunidades. Isso também luta contra a desinformação online, contra mentiras e propaganda. Olha, espero que estejam bem. Estamos, mas como não é possível encontrarmos pessoalmente, meu nome é Balakrishna. Eu sou o líder do fact-checking na Índia. Nós temos uma das maiores audiências de vídeo na Índia. Agora, temos mais do que 160 histórias por mês em 4 línguas. Sobre que é essa apresentação? Essa apresentação é sobre como as pessoas têm a atividade de apresentar agendas falsas e como estão apresentando desinformação. Por isso, a verificação de fato se tornou muito usual em todo o mundo e tem aumentado muito. Agora, as pessoas sabem que não é tão fácil apresentar informação falsa. E os algoritmos das mídias sociais também têm se tornado mais fortes. Agora, essas pessoas têm revisado as suas formas de fazer as coisas e chamamos isso de Me Pegue Se Puder. Porque vamos falar de 8 segredos das fábricas de fake news, que são nossos achados sobre como eles trabalham com base no programa com o Facebook, o 3PFC. Eu chamo eles de segredos, mas podem não ser segredos. Você já pode ter descoberto eles ou pode ter lido em algum lugar, mas queremos sublinhar os truques que essas pessoas utilizam para poder estar atentos e poder ajustar ou conhecer as formas nas quais nas mídias sociais podemos evitar essas situações. O primeiro é usar uma frase e depois abusar dela. Shantidud é uma palavra muito apacível e inócua, mas na Índia muitas pessoas já sabem que é uma frase que tem se tornado usada muito frequentemente com uma forma negativa. Também Bhakt, que é discípulo. Nas mídias sociais, as pessoas sabem que são usadas para os que apoiam alguns grupos. Começaram a utilizá-lo nos grupos de Facebook. Muitos começaram a usá-lo e as duas frases começaram a perder o significado original e começaram a ser usados nesse sentido. O que podemos fazer quanto a isso? Primeiro, é melhorar os algoritmos e os filtros que devem ser dinâmicos. E depois, as plataformas da mídia social, os engenheiros devem entrar em contato com os verificadores de fatos em diferentes países e devem saber que essas são palavras que devem se reduzir e depois devem utilizá-las e devem continuar atualizando as palavras para encontrar sinais de alerta. O segundo truque é dar um apelido. Isso é como uma extensão das primeiras frases. Os apelidos são diferentes, quanto aqui os apelidos tendem a
mudar, tem alguns apelidos que são permanentes e realmente são pegajosos. Podemos ver palavras como aqui está na tela, se vocês procuram no Google, Google vai dar o resultado com fotos do líder político na Índia, Papu, que é tolo, bobo. Então, essas palavras têm sido amplamente utilizadas e depois é muito difícil rastrear quem começou a usá-las para apresentar agendas políticas. E o que devemos fazer? Primeiro, temos que manter em mente essas palavras-chave. Temos que atualizar a nossa lista de palavras-chave, esses apelidos, para que no momento de buscá-lo, possamos ver não somente os nomes dessas pessoas e não perder alguma coisa que pode ser valiosa. O terceiro é o texto proibido. Clique e compartilhe. Todos sabemos que agora o uso de identificação de fotos é muito comum em diferentes plataformas de mídia e também há filtros para buscar palavras proibidas. Agora há pessoas que utilizam o espaço, então eles tiram uma foto do texto ou URL, ou seja, não escrevem e não pode ser rastreado. Tiram uma foto, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. E no momento que percebemos que encontramos isso, já se tornou viral. O que podemos fazer quanto a isso? Primeiro, que nas plataformas de mídias sociais deve se utilizar esse reconhecimento óptico de caracteres, OCR, com o efeito de que esses testes sejam compartilhados, essas fotos sejam detectadas, e também temos que buscar essas fotos quando estamos procurando a postagem, temos que ver se estão usando uma foto tirada de algum texto que querem compartilhar. O quarto é que nenhuma asseveração é boa. Essa é um pouco mais complexa. Muitas vezes encontramos esse mesmo dilema nos nossos países. O que eles fazem é que agora começaram com algo muito mais vago, que não é muito exato, não é muito preciso. Podemos ver que não é preto e branco. Simplesmente utilizam uma foto que não tem nada a ver, usam alguns emojis e se tornam um trending topic e misturam tudo junto e fazem isso para poder escrever algo muito direto, porque agora sabem que se escrevem algo muito direto, imediatamente vai ficar fora ou vai ser encontrado por um verificador e escrevem algo muito vago ou inexato. Vou dar um exemplo. Houve uma lei de controle populacional em discussão na Índia, teve o debate sobre as mídias sociais sobre essa lei. Então, alguém simplesmente postou essa foto de um país diferente. Podem ver o homem muçulmano sentado ali com 7 filhos e usaram essa foto e a mensagem diz: pague seus impostos a tempo para eles. Não usam a palavra muçulmano, mas reforçam essas ideias, porque na Índia achamos que os muçulmanos são responsáveis, ou tem essa asseveração de que os muçulmanos são responsáveis pelo crescimento populacional. E não sabem o que fazer muitas vezes com esse tipo de asseverações, é muito comum. E outra coisa que temos que fazer é encontrar o que está além das asseverações e também temos que verificar os comentários, as reações que as pessoas têm a essas mensagens. Temos que ver além das declarações e olhar na seção de comentários para ver se muitos estão acreditando. Provavelmente será algo que devemos utilizar para a verificação de fatos. O quinto se chama hashtags. Deixe os hashtags falar por você. Isso é algo que vocês podem ter encontrado agora. O que começaram a fazer é que não vão falar nada, só vão pegar uma imagem aleatória, algo que pode desinformar ou alguma interessante e colocar o hashtag de algo que está em tendência. Vão pegar uma imagem que vai distrair com o hashtag e utilizam esse hashtag viral. Aqui temos um exemplo.
tinha um vídeo que foi compartilhado amplamente nas mídias sociais de forma dramática. Eu não vou usar um vídeo aqui porque mostra dramaticamente que alguém desaparece, que alguém cai num bueiro durante uma forte chuva. Era feito por computador, mas parecia convincente. Achavam que isso estava acontecendo em Mumbai. Mas a mensagem simplesmente dizia OMG, ou meu Deus, tenha muito cuidado. E dizia hashtag Mumbai Rains, ou chuvas em Mumbai. Somente mostrava isso para que pensassem que isso tinha acontecido em Mumbai. Se tornou muito comum, não escrevem nada, simplesmente colocaram um hashtag. O que nós podemos fazer é que acho que está na hora de usar os hashtags que distraem também como asseverações, e já começamos a fazer isso, e Facebook também deve tomar nota disso e como integrar isso na sua verificação de fatos, porque os hashtags que distraem e confundem também são como as asseverações que confundem. O sexto é poder escrever mal para que o filtro não detecte. O que eles fazem é que se eles usam certas palavras ou certos termos, eles podem ativar a verificação de fatos porque estão procurando esses termos. Então, o que agora fizeram é que vão escrever mal a palavra de propósito para que o filtro não possa lê-la. Podem ver que estão escrevendo mal muçulmanos como chuslumanos, mulas, chusalmanos. As vacinas estão escrevendo como vaccine, ou tudo que tem a ver com o vírus corona, escrevem carona ou jarona. Assim, as pessoas que procuram corona não vão encontrar, os filtros não vão encontrar essas palavras, e para quando encontrarem já vai ser tarde demais, já vai ser viral, porque escreveram mal ao contrário. Então, primeiro temos que modificar ou utilizar tirar o comprovador de ortografia quando estamos buscando, e manter o tab nas outras tendências, ou manter atenção nas outras tendências de escrita, e atualizar os filtros das plataformas frequentemente. Temos que utilizar isso como verificador de fatos para poder encontrar informação. A outra coisa que é muito nova, todos nós sabemos que a compatibilidade de imagens ou a localização de imagens é algo que o Facebook está usando com frequência. Podemos ver que Facebook pode encontrar imagens distratoras ou que confundem parecidas e simplesmente eliminá-las. Então, o que eles fazem é que agora simplesmente pegam alguma imagem que pode ser distratora ou que se tornou viral e vão modificá-la um pouco, vão invertê-la. Vai ser difícil de descobrir, vão trocar a cor, vão fazer preto e branco ou colorida, se era preto e branco, e vai ser mais difícil poder encontrá-la, ou vão recortá-la, mudar a textura, e assim a verificação de imagens não vai poder encontrá-la tão facilmente. O que podemos fazer é procurar esse tipo de truques. E agora isto é algo também que nos leva ao oitavo: menos esforço, mais efeito. O que eles estão fazendo, isso também é muito comum na Índia, nós podemos ver que nós definitivamente temos que considerar a fonte original do vídeo ou da imagem, da onde se originou. O que eles começaram a fazer é que pararam de escolher imagens do Facebook e Twitter, que são as plataformas mais comuns na Índia. Agora pegam algo como o de TikTok, que está proibido na Índia atualmente, ou Snapchat, que é usado, mas não é muito comum. E vão ter conteúdo também para confusão de fontes não tão comumente utilizadas na Índia, e vão importar isso para Facebook, Twitter ou YouTube para poder distrair ou confundir. E quando nós estamos tentando procurar conteúdo
original. Temos que buscar essas outras plataformas também que não são tão comuns e temos que ir além dos apps populares. Temos que ver as letras invertidas também nessas imagens e vídeos para saber se foram modificados. É só, espero que alguns desses truques sejam os que também viram nos seus países, isso é o que nós vemos na Índia. E se tiverem perguntas, eu com muito prazer vou respondê-las. Aqui está meu Twitter e o meu endereço de e-mail. Obrigado pelo seu tempo.